ok, estamos chegando para a nossa última aula da disciplina Literatura Portuguesa 3, URCA, Letras, Manhã e Noite. E hoje o assunto é José Saramago. Nós começamos como a disciplina? Nós começamos com Fernando Pessoa. Vamos encerrar com José Saramago. Resumindo, podemos dizer que as primeiras aulas pessoanas e a última aula saramaguiana representam os dois ícones, os dois autores mais importantes da literatura portuguesa do século XX. Pessoa até 35 e Saramago dos anos 40, 60, 70, 80 e em especial 90, 2000 até sua morte há pouco tempo. Então, vamos inicialmente fazer aqui uma pequena apresentação de quem é José Saramago. Para começo de história, Saramago é, até o momento, o único autor de nossa língua laureado com o Nobel. O Nobel tem muitos autores espanhóis, tem argentinos, tem peruanos, tem mexicano, tem chileno, né? Tem uruguaio, né? Americanos do norte, né? Até citei algum deles aqui: Hemingway, Johnny dos Passos, Steinbeck, né? Tem alemães, tem ingleses, tem italianos, tem espanhóis. Apenas um da língua portuguesa, e é José Saramago, laureado com o Nobel em 1998, e eu não esqueço disso porque era Saramago Nobel lá na Europa e eu assumindo o meu cargo na URCA com uma aula sobre ele no 7º semestre de letras em 1998. Não dá para esquecer, né? 2 anos que eu não esqueço, 98 e 99. Vamos lá, vamos para frente. Saramago, ele é romancista, dramaturgo. Eu digo porque, como eu disse a você em outra aula, né, acho que sobre Miguel Torga, morre o homem e fica o artista, o poeta, né? Romancista, dramaturgo, poeta português, nasceu em 1922. Portanto, estamos pertinho de lembrar, agora em 2022, o centenário de nascimento de José Saramago, né? De uma família de camponeses da província do Ribatejo. Ele é um autodidata, ele não tem a formação acadêmica, não tem títulos acadêmicos, ele diz que o mais importante que ele tem é de torneiro mecânico, né? Dele, aqui no Brasil, foram publicados livros como O Ano da Morte de Ricardo Reis, aquele personagem, aliás, aquele poeta que Pessoa criou, né, que vocês já conhecem, lá da obra pessoana. Ele agora passa a ser personagem com Pessoa, rimou, né? Com Pessoa, com Álvaro de Campos, com Lídia, num livro do Saramago chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis, que para mim é um dos melhores trabalhos do Saramago. Para mim, pessoalmente falando, né? Aqui não é nem como professor, como leitor falando, né? Jangada de Pedra, História do Cerco de Lisboa, o polêmico O Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele se dizia ateu, mas ele leu a Bíblia, leu Caim, leu o Antigo Testamento, leu os Evangelhos e escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo. Em nome de Deus, Objeto Quase e o conhecidíssimo, que foi filme depois, né, com o Meirelles, O Ensaio sobre a Cegueira, né? Então, esse Saramago, para quem não conhece. Aqui na mesa eu tenho alguns livros de Saramago da minha coleção particular. Não estou vendo aqui o sobre Jesus Cristo, não estou vendo aqui o Caim e não estou vendo aqui o Ensaio sobre a Cegueira. Peguei os que eu encontrei a queima-roupa. Primeiro, esse é um dos últimos livros sobre Saramago. Não é dele. É um livro do português João Marcos Lopes, chamado Saramago, uma biografia. Saramago era muito complicado quando ele ia ser entrevistado. Ele era muito cético em alguns aspectos, era muito duro e ele não aceitava muitas vezes intromissão nas suas opiniões, né? E aqui essa pessoa se aproximou muito dele, se aproximou dele,
construiu a amizade dele e publicou essa biografia do Saramago, que mostra alguns aspectos da obra dele, como por exemplo, da obra da vida dele, como Menino Pobre, Autodidata, Serralheiro, os seus primeiros livros lá na década de 40, suas poesias, crônicas, jornalismo, sua ligação com o PC português, Partido Comunista Português, a consagração do Memorial do Convento, que é obra-prima também, né? O livro sobre Jesus Cristo, as alegorias sobre a cegueira, a viagem do elefante, né? O Nobel de Literatura, os cadernos de Lazaronte e o final da sua vida. Então, é um livro biográfico chamado Saramago, biografia do João Marcos Lopes, que é um jornalista português. Aqui, um livro que eu gostei bastante, né? Ele até homenageia Drummond aqui num dos seus trabalhos, né? Porque também era José, né? E esse livro aqui é um livro de crônicas da fase dele menos conhecida. Aí não era famoso ainda, não era o Saramago que você conhece hoje, né? A Bagagem do Viajante. São crônicas de José Saramago, né? Muito leves. Não é um Saramago cronista, aliás, não é um Saramago romancista ainda, mas um livro que eu indico, né? A Bagagem do Viajante, Saramago, crônicas, né? Aqui é um livro interessante, né? Aqui são 3 peças teatrais do Saramago, 3 peças. Uma é Que Farei com Este Livro, que dá nome ao livro, né? Que Farei com Este Livro é a história de Camões, voltando a Portugal, salvou os Lusíadas e pergunta: que farei com esse livro? E alguém diz: publica, né? Então é a história dos Lusíadas, né? À noite, e um outro texto teatral chamado A Segunda Vida de Francisco de Assis, que é sobre a história de São Francisco e o que é que os franciscanos fizeram com aquilo que Francisco, o santo, criou na sua obra, né? Aqui é teatro, né? Que farei com este livro? São 3 peças. Objeto Quase, que eu citei quando eu falei da Revolução dos Cravos. Aqui tem um conto sobre a cadeira que trata do AVC de Salazar, né? E o Salazar já perto de morrer, nome Marcelo Caetano, e continua o salazarismo, o regime até 74. Então, aqui tem um conto sobre isso. Tem também vários assuntos políticos, econômicos da década de 70, 80, né? Objeto Quase é interessante, porque aqui os objetos se humanizam e os seres humanos se coisificam. Daí objeto quase, né? Aqui tem o capitalismo, as ditaduras, a política, o embargo do petróleo na década de 70, né? E vários assuntos ligados a Portugal e ao mundo, né? Bom, aí tudo são objetos, objetos em português, né? O C, objetos, todos são objetos, quase, né? Então aqui é um livro de contos em que o Saramago já se apresenta naquele estilo que vai o consagrar como grande romancista que se tornou, né? Esse livro aqui é de 78 e, portanto, é bem próximo da Revolução dos Cravos. São 2 livros pós-Revolução dos Cravos. Esse aqui, Objeto Quase, que é um livro de contos, né? São 6 contos, né? E o outro é Levantado do Chão, que também é um livro que faz referência à Revolução dos Cravos, e aquele período que vocês já conheceram, né, guerras coloniais, lá naquela aula especial sobre o 25 de abril. Aqui eu tenho um livro chamado Todos os Nomes, a história de um modesto secretário, né, de um escritório chamado Senhor José, cujo hobby é colecionar recortes de jornal sobre pessoas famosas, né? Um dia, o senhor José, né? Será que não é o próprio Saramago, né? O senhor José acabará se concentrando num recorte que, por acaso, põe diante dele a mulher, né? Focalizada ali, não é célebre, mas esse senhor José deseja conhecê-la a todo custo, né? Então, aqui é um romance para todos os nomes, né? Do José Saramago. Com esse livro aqui, Todos os Nomes, já é um romance, ó, olha aqui, já é um romance.
Eu vou apresentar mais 2 romances. Esse aqui eu recomendo. Esse aqui eu recomendo, né? Eu vou ler um trechinho dele, olha como é que ele começa. Esse aqui, ó, é um romance. No dia seguinte, ninguém morreu. Olha que coisa interessante, né? No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por ser absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para mostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante, passasse o dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada, pela palavra nada, nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas, quando a alegre responsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. Assim começa o romance As Intermitências da Morte. Interessante o contexto, né, desse romance bem atual. Eu considero que esse romance, junto com Ensaio sobre a Cegueira e Sobre a Lucidez, né, seriam 3 ensaios, né, chamar assim, As Intermitências da Morte, o Ensaio sobre a Cegueira e o Ensaio sobre a Lucidez, 3 livros para explicar, para a gente entender o que nós estamos vivendo hoje, né, esse mundo aí pós-pandemia, tá certo? Então aqui é um segundo romance. Qual foi o primeiro? Todos os nomes. Qual foi o segundo? As Intermitências da Morte, que eu chamei de ensaio também. E o terceiro romance é A Viagem do Elefante. É um dos seus últimos romances, que conta a história de um elefante que foi doado de presente a uma autoridade, né? E esse coitado andou, né? O elefante chegou, né, com pé de casamento para uma rainha, né? Ou seja, a viagem do elefante, e ele aprende para fazer uma ironia com a sociedade, com a nossa vida, com a humanidade, com as loucuras do ser humano. Esse elefante ele passa a ser muito interessante como metáfora da crítica social ácida do Saramago. E fechando aqui a minha mesa de livros, As Pequenas Memórias, né? Aqui é um livro sobre a infância. E o curioso, Saramago ele tinha uma grande saudade da infância, né? Do pequeno José que ele foi, né? Ele tinha essa preocupação com a infância e tinha uma paixão muito bonita pela Pilar, a sua segunda esposa, a que ele dedica várias das suas obras. A Pilar, jornalista espanhola que ele conheceu, e depois foi morar com ela numa ilha espanhola, porque se recusou a morar em Portugal, porque os portugueses, o governo de Portugal, o ministro da Cultura, não indicou a sua obra para um prêmio lá na Europa. Depois ele ganhou o prêmio maior do que isso, que foi o Nobel. Bom, olha como é que ele inicia o livro As Pequenas Memórias. Deixa-te levar pela criança que foste. Deixa-te levar pela criança que foste. Então, esse livro aqui, Pequenas Memórias, né, fala do José. Quer ver um exemplo? Ele é de um lugar chamado Azinhaga. E o livro começa assim: a aldeia chamam-lhe Azinhaga, que é a terra natal do Saramago, que depois foi morar numa ilha espanhola chamada Lazarante, né, com a segunda esposa, a Pilar. A aldeia chamam-lhe Azinhaga. Está naquele lugar, por assim dizer, desde os alvores da nacionalidade. Foi nesses lugares que vinha ao mundo. Foi daqui, quando ainda não tinha 2 anos, que meus pais, migrantes, empurrados pela necessidade, me levaram para Lisboa, para outros modos de sentir, pensar e viver, como se onde nasci tivesse sido consequência de um equívoco ou do acaso.
de uma casual distração do destino, que ainda estivesse nas suas mãos a emendar. Não foi assim. As pequenas memórias, sim, as memórias pequenas de quando fui pequeno, simplesmente estão nesse livro chamado de As Pequenas Memórias do Menino José, que depois seria chamado mundialmente de José Saramago. Muito bem, aqui está uma apresentação. Olha, aqui não está o Evangelho segundo Jesus Cristo. Aqui não está o Caim. Aqui não está a caverna. Aqui não está o Memorial do Convento. Aqui não estão todos os livros do Saramago. Inclusive o seu primeiro livro que ele publicou, depois ele mandou esquecer, né? Na década de 40, né? Enfim, aqui não estão os seus poemas, né? Seus poemas também, tem poemas, né? Não coloque seus poemas. São alguns livros do Saramago e a sua biografia do português João Marques Lopes. Bom, o que ele pode dizer sobre esse período? Como vocês perceberam nas nossas aulas, lembrando aqui a geração de Orfeu, geração de presença, né? E até o próprio neorrealismo e o que ocorreu depois, existencialismo, poesia 61, a grande demanda de autores portugueses, não só do século XX, mas até antes disso, é formada por poetas, grandes poetas. Camões, Sá de Miranda, Gil Vicente, Garré, né? Antero de Quental, Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Alvo de Campos, né? Miguel Torga, José Régio, né? Então, Portugal é conhecido pelos seus poetas. É claro que você vai lembrar, por exemplo, do Alexandre Herculano, né? Um autor muito historicista, lá da época do romantismo, né? Você vai lembrar do famoso Eça de Queiroz, talvez seja o mais famoso, ao lado de Saramago, dos romancistas prosadores portugueses, né? Eça de Queiroz, o Zé Régio também foi romancista, Torga fez diário, fez contos, mas sem dúvida, tirando o nome de Camões na poesia, né? Poesia clássica, renascentista, lá nos séculos XVI, né? Tirando Gil Vicente, tirando o próprio Eça de Queiroz e Fernando Pessoa e seus heterônimos, o grande autor português, em termos de prestígio, de respeito, de traduções, de leitura, no momento e a partir dos anos 80, 90 e diante, sem dúvida, José Saramago. É claro que Saramago não é um eu sozinho, né? Na sua época, quando ele se transformou no que ele foi, a partir daí, né, desses romances que eu citei para vocês, a partir de Levantado do Chão, Objeto Quase, o Evangelho, né, Todos os Nomes, e, enfim, os que eu citei aqui para vocês, além disso. Né? Além disso, dessa obra dele, eu destacaria aqui nomes como Agostina Bessa Luiz, que eu conheci em Fortaleza, grande romancista portuguesa viva, autora do romance A Sibila, grande nome feminino de Portugal no romance. Lobo Antunes, com os livros sobre guerras coloniais, sobre a ditadura salazarista, sobre a África portuguesa, Angola, etc., né? Com o famoso Cus de Judas, As Naus e tantos outros romances importantes, né? O médico psiquiatra português que trabalhou lá na África e escreveu romances ácidos sobre as guerras coloniais e o salazarismo, né? Lembraria aqui de Herberto Helder, né, por exemplo. Lembraria aqui da grande poetisa redescoberta depois pelos portugueses brasileiros, Flobela Espanca, né? Porque na sua época ela era lida, mas era proibida, era restrita ao ciclo literário. E depois aqui no Brasil, na década de 70 e 80, depois da Revolução dos Cravos, depois do fim do nosso regime militar aqui no Brasil, né, a ditadura militar no Brasil, né, o Fagner trouxe para nós a Flobela Espanca, por exemplo, né? Aliás, Flobela Espanca, o Fernando Pessoa,
aqui no Brasil, foram divulgados muito pela MPB, por poetas brasileiros, cantores brasileiros que trouxeram esses nomes para o Brasil, além, claro, das editoras que no Brasil publicaram as edições do Saramago, do Pessoa e de outros autores. Mas assim, Saramago ele tem uma importância fundamental. Por quê? Porque ele dá visibilidade não só a Portugal, não só a sua obra. Saramago dá visibilidade à literatura e à língua portuguesa. Saramago, inclusive, numa entrevista que ele deu quando ia para o Nobel, tem que passar por Lisboa, para receber o Nobel, ele estava vindo da Espanha, passava por Lisboa, e lhe perguntaram: o que achas do prêmio atribuído à literatura portuguesa? Ele disse: não, o prêmio é atribuído à língua portuguesa, não é só a Portugal. Portanto, ele já estava meio cismado com Portugal e disse: não, isso é para o Brasil, para Portugal, é para Angola, para Moçambique, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe, onde houver língua portuguesa, o prêmio é para a língua portuguesa. Então, o Nobel deu visibilidade à nossa língua, que é o sexto idioma do mundo. Mas ninguém lembra disso, nem nós de letras lembramos disso, Ficamos apequenados, medrosos. Vamos falar em português, que é uma língua belíssima. Saramago defendia muito isso. Pessoa dizia: minha pátria é a língua portuguesa. Eu não tenho pátria, Eu tenho uma língua portuguesa, Então esse aspecto revolucionário de Saramago, de Pessoa, e até de Alencar no século XIX, de Raquel no século XX, ao defender o português brasileiro, o português com suas variantes, isso dá visibilidade. Mas sem dúvida, ganhar um Nobel, depois de ser recusado por um prêmio menor lá na Europa, escrevendo em português, correndo com alemães, com italianos, com franceses, com ingleses, com suecos, com suíços, Saramago é Nobel em 98, e a academia diz o quê? Esse prêmio não é um prêmio por um livro, não é por esse livro aqui não, é por um conjunto da obra. Saramago é um autor que tem referência, que o que ele diz repercute, e isso é importante para nós de letras, para quem lê, para quem gosta de literatura, para quem gosta de um grande autor que tenha persistência. E outra, autodidata. Não é o diploma que lhe dá qualidade. O que dá qualidade é a sua pesquisa, o que dá qualidade é o seu trabalho, é o seu desejo de não parar, de não se acomodar, de transformar o aprendizado em prática, em construção textual, escrever uma crônica para a internet, como faz a minha amiga Marlúcia Caetano, que manda texto dela que ela quer publicar, e publique, coloca na internet, coloque no nosso grupo, façam isso. Esse é muito trabalho de aluno. Publique, não tenha vergonha não. Manda alguém revisar se tiver segurança, peça opinião, não queira ser todo mundo também não, peça opinião, ouçam, Saramago ia para a biblioteca ler. Como é que ele descobriu Ricardo Reis? Descobriu estudando Pessoa, lá em Lisboa. Ele pensou até de início que Ricardo Reis era um poeta de carne e osso. Então, fechando a nossa aula, começamos com Fernando Pessoa, começamos com a geração de Orfeu, começamos com os heteronos, com Madre Sá Carneiro, com Negreiros, Sandra Rita Pintor, Flor Bela Espanca, Miguel Torga, José Régio, Guy Bells, neorrealismo, existencialismo, surrealismo, poesia 61. E agora chegamos ao ponto alto pós-revolução dos cravos. A obra do português autodidata, serralheiro, o menino José, que das suas pequenas memórias conquistou não só Portugal, conquistou o Brasil, Portugal, a Espanha e conquistou o mundo com a sua obra, e que foi laureada com o maior prêmio da ciência que nós conhecemos, que é o Prêmio Nobel de Literatura. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês e dizer uma coisa para vocês. Eu vou encerrar com a nossa famosa eu diria aqui, a nossa última questão bônus, Última questão bônus, ou seja, é preciso que a gente tenha muito cuidado com essa questão da avaliação. A avaliação
a gente tenta fazer o máximo que pode, por quê? Porque a avaliação, ela prima por um momento de questionamento, de resposta. Claro que se eu avaliar amanhã já pode ser outro resultado, né? Mas de qualquer maneira, eu queria pedir a vocês que tivessem só mais um pouquinho de paciência, e eu vou dizer que a nossa questão bônus de hoje, vocês vão comentar uma frase do Saramago, que eu vou passar para vocês, né, como uma espécie de reflexão, né? De reflexão. Eu vou, inclusive, fazer agora o sorteio, digamos, dessa questão bônus, né? Para que vocês possam perceber que a gente podia ter muitas questões bônus aqui com esses livros que eu tenho em minhas mãos, muitas questões bônus, né? Mas eu vou selecionar uma, né? E que vocês possam achar. Eu já selecionei, né? Mas eu vou fazer de conta que vocês já esqueceram, né? Eu quero que vocês comentem a frase que abre o livro de memórias do Saramago. Faça um pequeno comentário, no canal, né? Curtam a aula e façam um comentário. O que Saramago quis dizer com essa frase? Ou o que é que você percebeu com essa frase? Afinal, a frase que ele coloca no livro, ele coloca assim, que é de um livro chamado Livro dos Conselhos, ok? Livro dos Conselhos. Então, de qualquer maneira, a gente vai aqui dizer que como se fosse uma frase dele, porque ele escolheu essa frase para abrir o seu livro de memórias, chamado As Pequenas Memórias. Eu quero que vocês comentem aqui no canal, né, a frase que eu vou deixar para vocês. Mas antes de dizer a frase, eu vou fazer mais um suspense. Nós vamos juntar aquelas questões bônus que vocês fizeram, né? Vocês fizeram uma questão bônus sobre o texto Cântico Negro de José Régio versus o Canto Negro de Régio versus o canto... desculpem. Fizeram uma aproximação entre Cântico Negro de José Régio e Lesbos Revisité de Álvaro de Campos. Lembram? Dois textos, um de Álvaro de Campos e um de Régio. Depois vocês fizeram um comentário sobre o poema Chicotada de Miguel Torga, né? Que é inclusive inspirado, né, num episódio bíblico do Antigo Testamento. E finalmente, a terceira e penúltima questão bônus, vocês comentaram, vocês apresentaram elementos neorrealistas na letra de Alucinação de Belchior. Lembra disso? Então, são 3 questões. A última questão para fazer a nossa última avaliação e encerrar esse semestre. E caso alguém fique em AVF, eu colocarei na descrição qual seria o texto da AVF, ok? Muito bem. Olha a frase. Ouçam esta frase que está na abertura do livro As Pequenas Memórias do Saramago. Deixa-te levar pela criança que foste. Essa frase ele tirou de um livro chamado Livro dos Conselhos. Mas eu atribuo como se fosse Saramago, porque ele escolheu essa frase como epígrafe para o seu livro As Pequenas Memórias. Deixa-te levar pela criança que foste. Livro dos Conselhos. Esta é a frase para que você comente aqui no canal, curta e comente, e com ela nós encerramos as nossas aulas ou videoaulas sobre literatura portuguesa, fechando com José Saramago, que é, sem dúvida, o grande nome da literatura portuguesa pós-Fernando Pessoa. Claro, inclusive, lembrando que o destaque de Saramago é na prosa, romance, novela, conto, crônica. Mas Saramago também escreveu poemas no livro chamado Poemas Possíveis. E eu encerro, me despeço ao som da música que abriu nossas aulas. Elis Regina, nada será como antes amanhã.
vestindo na boca da noite o